Sabe aqueles números que ficam repetidos, aparecendo sempre para você? Pode ser através de hora, pode ser através de placa de carro, número de casa. Eles estão te trazendo uma mensagem. Disso você pode ter certeza. Não existe coincidência quando falamos sobre espiritualidade. E os números trazem, sim, mensagens do espiritual para você. Eu sou Raquel, eu sou numeróloga e estou aqui para te explicar tudo sobre as suas energias através dos números. Afinal, eles explicam tudo. E você vive o que quer quando você vive quem você é. E eu sempre recebo a pergunta, Raquel, mas essas mensagens são ruins ou são boas? E se você quiser saber sobre isso, primeiro, clica aqui e se inscreve no canal para poder receber os vídeos. Eu vou estar aqui trazendo um vídeo toda semana para vocês sobre numerologia prática. E a resposta é sim e não. Essas mensagens podem sim ser negativas se você estiver totalmente fora do seu mapa numerológico, que é o seu plano para essa vida. E pode sim ser uma mensagem extremamente positiva, mostrando, né, que você está no caminho certo. Então, bora começar, né, a falar sobre o que esses números estão falando, né? O que são essas mensagens ali. E isso a gente pode ir muito mais a fundo. E eu trago essa visão mais profunda, né? Se está falando do seu propósito, se está falando da sua alma, se está falando que, ei, chega aqui agora, é hora de se conectar com a sua válvula de escape, vai tirar um tempo para relaxar e se conectar com essa energia que te ajuda, né, a dar um recharge, né, a recarregar as suas energias, ou se está te chamando para olhar para os seus talentos, para os seus aprendizados de vida. Isso aí é bem específico e eu precisaria ver o seu mapa numerológico completo para poder fazer isso. Ai, Raquel, mas como que eu descubro meu mapa numerológico completo? Se você clicar aqui no link que está aqui na descrição do vídeo, né, vai te enviar a página que vai se abrir para você conhecer um pouquinho mais sobre o meu programa que se chama Conheça Sua Luz, que nada mais é que você ter acesso, né, ao seu mapa numerológico, as 16 energias do seu mapa numerológico, e que você vai aprender ali a vivê-las de forma prática. Você vai aprender a trazê-las para o seu cotidiano e assim a ter uma rotina de autoconhecimento e de conexão espiritual em menos de 10 minutos do seu dia. Então, vamos falar um pouquinho desses números e o que cada um deles fala para você. Então, quando você está vendo muito o número 1, né, de forma repetida, é um sinal de que você precisa trabalhar mais a energia de liderança na sua vida, de independência, de conquistar através do seu esforço, de ativar a energia masculina. E aqui a gente não está falando de sexo, tá? A gente está falando realmente de energia. E a energia masculina é aquela energia de concretizar, de colocar os planos em ação, de correr atrás, né? E de ter essa energia de realmente ir em busca dos seus sonhos, não importa o que você precisa fazer, né, para fazer isso. De uma forma negativa, pode ser um sinal, né, de que você pode ter algum problema com alguma figura masculina, ou que pode chegar a um início que não seja tão legal para você aí, mas é importante que você entenda as suas energias para você saber se vai ser um sinal positivo ou não. Né? Essa energia também pode estar falando, sim, que tem um início chegando aí para sua vida, e como eu disse, ele pode ser negativo ou ele pode ser positivo, dependendo de como você estiver vivenciando as suas 16 energias. Temos também o número 2, e quando ele se repete bastante ali, né, ele está falando ali para você ter paciência, para você deixar as coisas fluírem de forma natural, para você agir de forma diplomática. Pode ser um chamado para você dar uma atenção maior para as suas parcerias, para os seus relacionamentos, para você ter maior flexibilidade, ou pode falar, ei, cuida mais de você. Autoamor aqui, você está abaixando demais, você está sendo muito... Ai, qual é a palavra? Você está sendo muito dependente nas suas relações. Você precisa olhar para você para depois você se relacionar. Então, pode ser uma chacoalhada ali em relação a isso. É um chamado também para olhar com atenção para a energia feminina
na sua vida, como você está vivenciando essa energia, que fala de criatividade, que fala de comunicação, que fala de conexão espiritual também. Então, ele pode ser um chamado para isso. Quando a gente fala do número 3, ele está se repetindo várias vezes para você, é um sinal de que você precisa focar na sua comunicação e focar no que você quer crescer. Comunique-se de forma madura. Esse 3 está te chamando para olhar com quem, quando e onde falar, né? Ele é um número também que fala de fertilidade, então pode estar falando aí que tem algum sinal relacionado à sua fertilidade, né? Pode ser uma chamada também para dar uma atenção extra para seus filhos ou para os seus irmãos, pode ser alguma coisa nesse aspecto, mas fala para você ter maior leveza, agir de forma mais alegre, né? Trazer essa energia meio que infantil aí para o seu dia a dia. Isso vai te ajudar a ter crescimento e expansão. De chamada de ação, pode falar que você precisa amadurecer, crescer, deixar de ser um eterno Peter Pan. Então, olhe como que isso pode estar relacionado aí na sua vida, né? De alguma forma, mas ele fala sobre isso. E aí tem o número 4, né? E o número 4, ele fala sobre estrutura. O que você precisa fazer para ter mais segurança, mais estabilidade? E aí fala de, ei, vamos construir uma rotina? Vamos colocar os pingos nos is aqui, colocar as coisas no lugar? Essa rotina irá te ajudar a ter maior segurança e estabilidade em todas as áreas da sua vida. Então, haja com foco, né? Tente trabalhar essa rotina aí, que vai ser muito importante para você ter maior segurança. Chamada de ação. Pode ser aqui um sinal de que as suas inseguranças estão te chamando aqui, que você precisa dar um foco para isso, né? Olhar como que você vai trabalhar essas suas inseguranças aí, e ter o conhecimento das suas energias é fundamental para isso. Pode ser também, né, um chamado para você olhar ali para as figuras mais anciãs da sua família, né? Pode ser olhar para um lado ancestral, olhar também ali para os avós, para tio-avô, né, tia-avó, mas dessas figuras mais anciãs realmente, olhar para essa ancestralidade é um grande chamado que o 4 também traz. Também pode estar falando de mudanças ou coisas ali no trabalho se movimentando. E falando, ei, se você quer resultado, você precisa plantar, né, as sementes necessárias aí para esses resultados virem para o mundo, né, para eles aflorarem aí. E o 5, né, ele é o número da transformação. O 5, ele fala de viagem, o 5, ele fala de coragem, ele fala de vitalidade, ele fala, liberte-se dos antigos padrões. Liberte-se daquelas energias que te prendem ali, que te colocam em caixinhas. Seja você, tenha a coragem e a ousadia de ser você, né? Ative esse poder pessoal, ative essa energia. Pode ser o sinal de que uma viagem muito legal esteja chegando, ou que você precisa agir de uma forma mais versátil, mais adaptável também no seu dia a dia. Olhe como que você, né, pode trabalhar essa energia. É uma chamada de ação para você trabalhar mais o seu corpo físico. Então, fazer exercício físico vai ser extremamente importante, principalmente se você estiver muito ansiosa, porque a energia do 5, ela traz muito para esse lado da ansiedade também. Agora, a energia do 6. E se você estiver gostando desse vídeo, manda para aquela amiga que ama saber sobre horas iguais, sobre números repetidos, aquela amiga que ama saber sobre as energias também, que vai ajudar. E não esquece de curtir também esse vídeo aqui para poder ajudar o canal, né, a chegar a mais pessoas. E o 6, ele fala do amor. Então, aqui pode ser um sinal de que você precisa dar uma atençãozinha para seus relacionamentos, para o seu emocional, trabalhar inteligência emocional, cuidar do seu lar. Então, um cuidado com a energia do seu lar, para ele ter mais harmonia, para você deixar o seu ambiente com mais paz, sabe? Então, trabalhar as energias do seu ambiente para você sentir essa paz. Mas primeiro você precisa cuidar e muito do seu emocional para que os seus relacionamentos sejam saudáveis. E o 6, ele traz muito essa chamada para ação. Ele fala assim, quando num lado não tão legal: ei, se você quer ter relacionamentos saudáveis, se você quer ter relacionamentos legais, você precisa primeiro olhar para você. Como você vai cuidar dos outros?
sem cuidar de você. Então, é uma chamada de ação para você trabalhar mais esse autocuidado, esse autoamor, assim como o 2, tá? Eles são energias, eu falo que o 6 e o 2 são números primos ali, energias primas. Então, são números que falam muito disso. Para você amar o outro, você precisa se amar. Então, cuide de você, que vai ser super importante. Agora, vamos passar para uma galera aí da espiritualidade, né? Eu falo que passou do número 7, já é um chamado para, opa, vamos buscar autoconhecimento, vamos buscar conexão espiritual. Isso está faltando na sua vida e isso vai fazer total diferença. Sem isso, é muito difícil de você ter um equilíbrio. É isso que esses números, a partir de agora, vão te trazer. O 7, ele é o dono do autoconhecimento. E o 7, ele fala assim, ei, você precisa de ter momentos de silêncio, você precisa ter momentos de introspecção. Fica calma, vamos silenciar, tenha um momento só com você, né? Tenha um cantinho seu, faça uma leitura, busque um conhecimento novo, numa área que você gosta, mas busque uma leitura. Então, o 7, ele te chama para isso, ele te chama para aprofundar. Pode ser no que você trabalha, pode ser no que você, né, em assuntos diferentes que você gosta, mas ele fala da importância da leitura, do conhecimento neste momento. Ele fala também que sem o autoconhecimento, sem a busca por interiorizar tudo, né, ou seja, se entender a fundo, as coisas podem se complicar. Então, ele fala que é urgente essa sua busca e essa conexão com você. E se é esse número que está te perseguindo, você está no lugar certo, que é isso que nós estamos fazendo aqui. O 8, né? Então, o 7, assim como 7, 8, 9, 11, 22, são os números que a gente vai falar agora, são os números que falam, sem a conexão espiritual, é muito difícil de se ter equilíbrio. Então, busque essa conexão para ontem, essa conexão com a espiritualidade, independente da forma como você fizer, e com o seu verdadeiro eu, ou seja, com as suas energias, com o seu plano para essa vida. E aí, o número 8, né? Até na teoria mesmo, se fala que o 8, ele não é considerado um número espiritual, mas com a vivência, né, eu já fiz milhares de atendimentos de mapa numerológico, e o que eu vejo é que sim, o 8 é muito espiritual. O 8, ele tem uma habilidade de trazer do espiritual para o material, então você vai trazer essas energias que estão aqui, ó, no sutil para o físico, né, para a matéria. Para fazer isso, tem que estar com uma espiritualidade muito elevada. Uma outra coisa muito importante que o 8 faz, ele te chama para a sua verdade. Então, quando você está vendo muito 8, ele está falando assim, ei, vem cá, se conecta com a sua verdade. Mas essa sua verdade é algo muito subjetivo, e ninguém pode te dizer o que isso quer dizer. A sua verdade, só você vai saber. E você só sabe isso através de autoconhecimento e uma conexão espiritual. E por isso eu considero o 8 um número muito espiritual. O 8 também é um chamado de atenção para o financeiro. Cuide das suas finanças, organize as suas finanças. E as suas finanças, elas são consequências dessa vivência da sua verdade, de você estar agindo de forma justa e honesta em todos os aspectos da sua vida. Então, atenção para isso. Fala também para você agir de forma racional e colocar as coisas, o preto no branco, né? Nada de cinza, preto no branco. Agora, o 9, né? Outro número extremamente espiritual. E o 9, ele fala do amor universal, da generosidade, né? Da empatia. Então, quando ele vem repetido para você, ele pode estar te chamando, né, para você olhar para o todo, olhar para o outro sem preconceito, olhar para tudo como forma de vida, né, e tudo deve ser respeitado. O 9 também fala sobre finalização de ciclos. Então, pode estar acontecendo aí de ter algum ciclo que está se repetindo na sua vida, alguma coisa que está empurrando com a barriga e que precisa ser encerrado agora, e ele está te chamando para fazer isso. Então, busque ver, né, como que esse 9 pode estar falando com você no seu momento atual. O que é aí na sua vida? Será que você precisa olhar com mais empatia para o todo? Será que você precisa de agir de forma mais generosa? Será que você precisa finalizar algo? Se estiver em desequilíbrio as suas energias aí, pode ser um sinal de que tem muita gente ingrata ao seu redor. O 9, ele traz essa energia também, tá? Então, cuidado com isso aí. Se tiver tendo muita gente ingrata, é um sinal de desequilíbrio energético, porque o 9 ajuda sem esperar retorno. Quando se espera o retorno do 9,
as pessoas agem de forma ingrata. Então, depois me conta aqui se isso está acontecendo com você. E aí o 11, ele tem todos os sinais do 2 ali também, porque ele é um número mestre, então ele traz a energia do 11, mas ele traz o 2 junto com ele também. E ele fala ali, né, de um chamado para se conectar com a sua intuição e com a sua espiritualidade. Ele fala, ouça a sua intuição. A sua intuição te traz todas as respostas, basta você se conectar verdadeiramente para ouvi-la. E por isso, existe uma necessidade gigantesca de conexão com as suas energias e com a sua espiritualidade para que você consiga ouvir a sua intuição com clareza. O 22 também é um número extremamente espiritual, ele traz todo o lado do 4, né? Por quê? Porque ele é um número aí mestre, né? Duplo, ele traz aí o 22 e o 4, e ele chama também para essa grande justiça, para essa grande verdade, e ele fala de uma grande construção que está aberta aí para a sua vida, né? Mas que você precisa estar vivendo essa sua verdade, precisa estar agindo de forma justa e honesta, e precisa estar com uma base muito sólida para que essa grande construção se manifeste. Ele é um número muito mágico e fala que você vai conseguir ver a magia que está te rondando, né? Quando você acreditar verdadeiramente em você. Um sinal negativo, né? Algo aqui pode ser que você não esteja agindo com essa verdade de forma honesta e ele está te chamando para isso e falar: olha, você vai ter grandes perdas se você não passar a agir de forma justa e honesta. Se conecte com você, entenda sobre isso e você vai ver as coisas se manifestando de uma forma muito maravilhosa. E por último, não menos importante, o número 0. E o número 0, ao contrário do que a gente pensa, ele não fala do nada, ele fala do todo. E o 0, ele traz todas as energias nele, né? Então, quando o 0 aparece, ele fala: olhe para todos os aspectos da sua vida, olhe para o todo. O todo precisa de uma revisão. Então, pode ser o seu trabalho, pode ser provavelmente você precisa dar uma atenção no seu trabalho, no seu lar, para você, para exercício físico, para conhecimento. Olhe todos os aspectos da sua vida e dê uma atenção aí que está precisando de uma reforma geral, tá? Então, é um chacoalhão do universo falando: ei, 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 bora movimentar isso aqui, bora mexer essas energias, porque tudo está precisando de uma atenção. Ai, Raquel, mas eu vejo o 1 com o 2 com o 3. Pega todas essas energias, né? O que eu faço quando eu vejo, tipo assim, 1, 2, 3, né? Eu pego um pouquinho do 1, um pouquinho do 2, um pouquinho do 3 para essa mensagem, né? E eu também somo esses números. Então, se eu estiver vendo, tipo, 1, 2, 3, 4, eu somo 1, 2, 3, 4. Então, 4 mais 3, 7 com 2, 9 com 1, 10, né? E aí eu reduzo para um número, que é o 1, né? O 10 é 1 mais 0, dá 1. Aí eu olho a mensagem do 1, eu olho a mensagem do 1, 2, 3 e 4, e aí eu falo: ah, é isso que ele está me trazendo, né? Mas, se você quiser simplificar, só soma todos esses números, né? E reduz para um número só, fazendo disso, né, uma mensagem aí para você. Quando são as horas iguais, olha, quando for 1 e 1, você olha o significado do número 1 que eu falei. Quando for 2 e 2, olha o significado do 2. Quando for 19 e 19, você vai somar. 1 mais 9 dá 10, que é 1, porque é 1 mais 0, né? Foi 23 e 23. 23 e 23, soma o 2 com o 3, dá 5. Então, olha a mensagem do 5. E assim você vai fazer para todas as horas. Ficou com dúvida? Me manda aqui nos comentários que eu já escrevo aqui para você o que esse número quer te dizer. E se você quiser entrar na nossa comunidade e saber ainda mais sobre a numerologia na prática, tem um link aqui também nos comentários para você entrar na nossa Comuniluz, que é a nossa comunidade de luz. Será muito bem-vinda. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo.